Boa tarde, crianças. Eu sou a tia Márcia Teixeira. Estou aqui para ministrar para vocês a palavra de Deus. O nosso culto da COP, não é? Não é, crianças? Da comunidade dos pequeninos. Então nós estamos aqui para louvarmos o Senhor também. Então, antes de louvarmos, vamos estar assim orando, agradecendo a Deus por mais um dia, né, que Ele nos deu e por nós estarmos aqui cultuando a Deus. Então, assim oremos. Senhor, diante da Tua presença, estamos aqui para te agradecer, ó Pai, por esse momento que vamos passar aqui, aprendendo mais da Tua palavra. Que o Senhor venha estar abençoando cada pequenino, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, este culto. O Senhor venha estar abençoando os seus familiares. Toma as nossas vidas, ó Pai, em Tuas mãos. Fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos louvar a Deus, porque a mensagem de hoje continua falando que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Então vamos ouvir este louvor. Então, a nossa mensagem de hoje vai falar de algumas crianças que se destacaram, como vocês observaram no culto da COP dos 26 anos, que algumas crianças foram importantes, porque temos uma delas, aquele menino que ofereceu o seu lanchinho para Jesus, teve grande importância, não é? Nós temos a menina que foi cativa para a casa de Naamã, que foi para lá, para aquela casa, para falar do amor de Deus. Temos Samuel, que foi muito importante também, uma criança sempre obediente, que ouviu a voz de Deus. E temos uma outra menina também, né, que é Miriam, a irmã de Moisés, que foi tomando conta daquele cestinho, quando a mãe dela precisou colocar. Então vocês viram algumas crianças que se destacaram na Bíblia. Então nós temos uma outra muito importante que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas 34, tá? A partir do verso 1, o papai de vocês pode ler em casa. É o capítulo 34, bem dizer todo, tá? Do 1 ao 33. Mas a tia vai falar de algumas partes aqui desse versículo. Então vocês sabem que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para nós ficarmos firmes, para vencermos o
mal. Então, em 2 Crônicas 34, fala de um menino que ele ficou órfão aos 8 anos. Então, crianças, quem tem 8 anos aí? Então, esse menino não tinha ninguém para assumir o reinado. Então, esse menino se chama Josias. Então, aos 8 anos, ele precisou assumir o reinado. Então, ele ficou... As pessoas poderiam ficar imaginando, mas como? Tão jovenzinho? Sim. Então, tão jovem, ele precisou assumir o trono, porque não tinha mais ninguém para poder assumir. Além dele ser o mais novo, era só ele. E outra, o seu pai e o seu avô não faziam coisas que agradavam a Deus. Eram pessoas más, que adoravam a ídolos, ficaram bem distante do Senhor. Então, Josias precisou ser coroado rei. Então, como que aqui na minha Bíblia diz que a palavra de Deus nos diz assim, em 2 Crônicas 34, verso do 1 ao 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então assim nos diz a palavra de Deus. Rei Josias sempre procurou fazer as coisas corretas. Então, como a tia falou, né, que não tinha ninguém para ficar no trono, então ele precisou ser coroado. E fazia sempre o que agradava a Deus. Então, todas as pessoas importantes naquela época viram que não tinha ninguém, coroou rei Josias. Ficou sendo como um rei Josias. Mas ele fazia tudo que agradava a Deus. Um belo dia ele falou, vou precisar mandar arrumar o templo. E foi durante a construção, a limpeza do templo, não é? Que vocês podem observar, e depois a tia vai comentar para vocês, acharam um rolo, porque a Bíblia antigamente não era assim, igual a nossa. Era assim como um rolo. E ali eles precisaram falar para o rei Josias sobre o que estava escrito ali, naquele rolo ali da lei. Então, Ilquias, o profeta, falou, nós encontramos lá no templo, no meio daquelas estátuas, aquelas coisas todas que não agradam a Deus. Estava bem escondido lá no canto. E ali ele ficou muito triste de ver o que tinha escrito ali e que o povo não estava sendo obediente a Deus. Continuaram fazendo coisas erradas, como nós sabemos que Deus entregou para Moisés, principalmente ali, as tábuas da lei, dentro dos mandamentos. Então ele falou, tanta coisa
coisa boa e bonita escrito neste rolo. E as pessoas fazendo maldade. Não. Aí depois que se passaram, Josias, ainda um jovem, mandou fazer, sabe o que, crianças? Uma limpeza naquele templo. Isso. Josias falou: não, eu quero que façam uma limpeza nesse templo. E ali ele mandou retirar todas aquelas estátuas. Então aqui nós temos um exemplo de uma estátua. Era assim, aquele templo enorme, cheios de estátuas, mas muitas estátuas. Aí ele falou assim: derruba todas. E ali eles foram derrubando. Então vocês podem observar que, olha, no chão foram quebrando tudo. E falou: eu quero que limpa esse templo. Não quero que fica uma estátua sequer. Porque isso daí, olha, não faz nada para ninguém. Essas estátuas não falam, não ouvem. Fica ali em pé, vai adorar essas estátuas. Por quê? Então ele acabou com todas as estátuas ali, né? Ao deus de Baal, a deusa de Aserá, todas essas estátuas ele mandou ir ao chão. Demoliu tudo, quebrou tudo, aqueles lugares ali ao qual eles ficavam ajoelhados diante das estátuas. Então ele foi retirando todas, tirou tudo dali e falou: e manda para bem longe de Jerusalém. E queimou aqueles entulhos todos e falou: eu vou refazer tudo isso daqui. Então ele foi mandando, tirando tudo, tirou. Mas vocês imaginam que ele falou para os empregados: compra tudo do bom e do melhor. Esse templo, essa casa de oração vai ser para adorar a Deus. Vai ser um templo limpo, nada de estátuas, nada disso. Então as pessoas começaram a trabalhar, e ali a cada dia eles falaram: olha, eu quero tudo muito bom e bonito. Então ali eles foram fazendo tudo aquilo. E vocês, o melhor da história, sabe o que o profeta foi falar para o povo? Para se arrepender. Então o rei Josias mandou chamar todos para que comparecessem ali, naquele local, que ele ia dar uma nova ordem, desde o menor até do pequenininho até o maior, que ali ele ia refazer tudo. E era para o povo se arrepender daquelas coisas que eles faziam. Eles esqueceram de Deus. E ali o povo ouviu tudo com muita atenção, porque Deus usou uma profetisa chamada Uda para falar com o rei Josias que iria mandar maldições para aquele povo, pelo que eles estavam fazendo de errado ali, adorando aqueles falsos deuses. Então Josias convocou, todos para ouvir ali o que estava escrito no livro da lei, no rolo, no caso. E ali o povo
prestando muita atenção. E Deus falou para o Josias, rei Josias, enquanto ele fosse vivo, que ele ia ajudar a manter a ordem ali. Por causa de quem? Por causa de Josias, que em sinal de humilhação, de arrependimento, de tristeza, ele rasgou as suas vestes em favor daquele povo. Então o rei Josias estava clamando, pedindo para o povo também. E Deus ouviu a oração do rei Josias e falou: não vou causar mal enquanto você viver, rei Josias. E ali o rei Josias foi muito querido por todos. Sabe por quê, crianças? Porque ele fazia as coisas que agradavam a Deus. Ele fazia o que era certo. Então, crianças, vamos também fazer o que é certo para Deus. E vocês sabem que nós temos, sim, um rei. E o nosso rei, ele vive para sempre. O nosso rei é eterno. E ele está aqui para nos dar a vida eterna. Então, vamos fazer como o rei Josias, se arrepender sim dos pecados, como fez aquele povo, se arrependeu dos seus pecados e voltou a adorar o Deus verdadeiro, que merece toda a honra e toda a glória. E assim vamos fazer também. Vamos adorar somente a Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, nosso versículo chave: o Senhor é rei e vive para sempre. Se encontra em Salmos 10, versículo 16. Então a tia vai ler, porque ela gosta também de ler na Bíblia, que é a palavra de Deus, é o alimento para nossa alma. Então nos diz, em Salmos capítulo 10, versículo 16, só a primeira parte que a tia vai ler para vocês. O Senhor é Rei eterno e Ele vive e vive para sempre. Então, dentro daquelas tábuas da lei, nós temos dois aqui muito importantes que se resume nos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o próximo como a ti mesmo. Então se encontra em Mateus 22, 37. Quem é que demonstrou amor para todos? O rei Josias. Então aqui ele já está adulto, não é? Então, como reinou quando criança ainda, e aqui ele já está adulto. E fazendo sempre o que é certo perante o Senhor. E ali ele foi muito querido pelo povo. E o povo ouviu as orações do rei Josias. E ali todos se renderam aos pés do Senhor, através da oração do rei Josias. E você, criança, você pode ser usada por Deus também. Deus pode te usar através das suas orações, porque nós devemos estar
orando uns pelos outros. Então, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, não é? Essa pandemia aí, mas Deus é conosco. E Deus sempre fala, eis que estou contigo. Então lembre-se, criança, Deus está contigo. Vamos fazer a diferença, porque Deus quer te usar. E Deus vai te usar de uma maneira muito importante. Sabe por quê? Esse rei vive e vive eternamente. Ele está, olha aqui, ó, mostrando com essas mãos furadas. Ele sofreu por mim e por você, pequenino. Esse rei, ele nunca perde a majestade. E ele vive e reina para sempre. E ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida, pequenino. Então vamos fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele está aqui. Vinde a mim, pequeninos. E ele vem e te acolhe nos braços dele. Então vem estar fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus, ele está lá, reinando, preparando um lugar para cada um de nós. Então vamos ficar firmes, como foi o cântico. Com a armadura de meu Deus, eu vou prevalecer. Então vamos estar firmes na presença de Deus. Tá? Então esta foi a nossa mensagem. E agora vamos estar sempre firmes aos pés do Senhor. E vamos agora tirar as nossas ofertinhas que a tia deixou para o final, tá? Então lembre-se, vamos fazer tudo o que é certo perante o Senhor. Como o pequeno rei Josias, desde pequeno, ele foi usado por Deus para interceder por todo aquele povo de Israel. Então vamos prestar muita atenção no versículo. O nosso versículo, ele vai dentro, vai grampeado, tá? Nas atividades de vocês, para vocês decorar. O nosso rei vive para sempre. Como vocês sabem, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então vamos agora tirar as nossas ofertinhas.
Jesus maior, Jesus sagrada, Jesus sagrada, a ofertinha da criançada, das moedinhas, fazendo assim, oferta vai caindo dentro da caixinha, coração igual da Filipina. Então, crianças, vocês sabem que a oferta é um ato de amor, de gratidão a Deus também, porque Deus ama aquele que dá com alegria, tá? Então, vocês aí que estão preparando o cofrinho de vocês para quando retornarmos, né, para a COP, vocês irão entregar, porque é um gesto de amor e demonstrar gratidão ao Senhor Deus. Então, assim fica a nossa mensagem de hoje. Vamos aprender a fazer o que é correto diante de Deus. Como rei Josias, ele fez tudo correto diante de Deus. Ele agradou a Deus e as pessoas o passaram a admirar também. Mas como eu falei, nós temos um rei e esse rei, ele vive eternamente. Ele vive para sempre. Então nós vamos ouvir um louvor agora que fala muito da nossa mensagem, porque essa mensagem, ela trouxe salvação para um povo que tinha virado as costas para Deus, mas ele voltou, porque o rei Josias fez com que todos se voltassem para Deus. E ali todos foram bem-sucedidos. Então vamos ouvir esse cântico. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra
Eu tenho capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés do evangelho. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando minha fé eu sei, tua armadura usei, e com muita fé. Então, crianças, o primeiro mandamento lá da lei do Senhor que foi dada para Moisés, estamos falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então que nós não podemos amar, né, adorar as culturas, colocar sempre em primeiro lugar quem? Deus. E assim foi o que o rei Josias fez, sempre colocando Deus em primeiro lugar, desde pequenino. E ali ele foi crescendo, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. E ali ele ficou apaixonado por Deus. Então assim, vamos colocar Deus, ó, primeiro plano. Depois em segundo e em terceiro, as demais coisas. Então foi o que ele fez o povo fazer. Coloca Deus acima de tudo. Porque aquelas estátuas não iam valer de nada. Mas sim Deus, que ouviu a oração de Ezequias. E assim, Deus pode ouvir a sua oração também, pequenino. O que você está passando? O que você está precisando nesta hora? Clama a Deus. Porque o Senhor Jesus diz: clama a mim e eu te responderei. Através da oração ou da palavra de Deus, que é a nossa espada para vencer o mal. Então lembre-se aqui, ó, em primeiro plano. Porque lá no céu ele está preparando um lugar para mim e para você. E ele quer te dar essa salvação. Mas você tem que falar: eu aceito o Senhor Jesus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E se você fizer isso, ele vai estar pronto para te ajudar. Então, há tempo. Peça ao Senhor para entrar na sua vida agora. Não faça coisas que desagradam a Deus. Porque nós sabemos que pecado é tudo que desagrada a Deus. Mentir, roubar, matar, como está lá dentro dos 10 mandamentos. Mas esses 10 resumem em 2. Amar a Deus acima de tudo. Coloca Deus em primeiro plano na sua vida. E todas as coisas serão acrescentadas. Então eu vou estar orando por vocês, encerrando, não é, essa ministração de hoje. Pai, agora no nome de Jesus estamos aqui para te agradecer, ó Pai, por este momento que passamos aqui, aprendendo mais da tua palavra. O Senhor vem estar nos ensinando a fazer o que é certo e te obedecer. Fala, ó Pai, aos nossos corações. Continua falando conosco. Continua falando com cada pequenino. Ensina, ó Pai, cada um deles a fazer o que é certo diante de Ti. E que nós venhamos buscar sempre Deus
em primeiro plano, porque nós sabemos que as outras coisas o Senhor vai acrescentando de acordo conforme nós estamos precisando. Então, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma os familiares, ó Pai, de cada pequenino. E que o Senhor, ó Pai, venha estar abençoando também o Dilu, que ele está aqui na gravação desta live. Que o Senhor abençoe a Madalena. Venha, ó Pai, de encontro às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, até o próximo domingo. Beijo para vocês. Tchau. Fiquem com Deus.